Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de julho de 2022, são 8 horas da manhã. E o PT estuda pedir para que a Polícia Federal investigue assassinato de dirigente do PT em Foz do Iguaçu por bolsonarista. Os advogados do PT estudam pedir para que a Polícia Federal seja a responsável por investigar o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, dirigente do partido em Foz do Iguaçu, por um apoiador de Bolsonaro. Hoje o caso está sob responsabilidade da Polícia Civil do Paraná. O PT também avalia a possibilidade de oferecer assistência jurídica à família da vítima. O fato é um só. Até hoje, os ataques a tiros ao ex-presidente Lula na campanha eleitoral de 2018 não foram elucidados pela Polícia do Paraná. Esses serão temas debatidos na reunião da coordenação política da campanha de Lula, que acontece hoje em São Paulo. A avaliação de que, como a suspeita principal é de que o crime teve motivação política, a investigação deveria ser federalizada. E, como eu já disse, outro motivo para esse pedido seria de que o inquérito conduzido pela Polícia Civil sobre os tiros disparados contra a caravana do ex-presidente Lula em 2018 no Paraná nunca avançou, apesar de a Polícia Civil já ter afirmado em nota emitida em 2021 que um delegado foi destacado para atuar de forma especial no caso. A investigação nunca foi concluída. Um dos 3 ônibus que integraram a caravana do Lula naquele ano foi alvejada por disparos em um trecho da rodovia do Paraná, número 473, entre Quedas do Iguaçu e Laranjeira do Sul, na região central do Paraná. Desde então, o PT vem cobrando a Polícia Civil paranaense e ela não faz nada. E o Bolsonaro decide jogar no PT a culpa sobre a morte do dirigente petista e culpa a esquerda por episódios de violência, apesar de que estudos feitos em 2018 mostram que a violência dos bolsonaristas superou em 10 vezes qualquer ato de destempero dos petistas, e inclusive pessoas foram mortas pelos bolsonaristas em 2018. E até a Veja critica essa fala de Bolsonaro pelo que chamou de ataque desmedido de Bolsonaro para se descolar do assassinato no PR. O Bolsonaro alimenta uma espécie de competição de violência ao rechaçar as críticas que virou alvo. Um homem foi assassinado e seu executor, antes de atirar, gritou o nome de Bolsonaro. A vítima era ligada ao PT. Mais precisamente, era um dirigente partidário que comemorava seu aniversário com uma decoração temática em homenagem a Lula e ao PT. É uma notícia para lá de incômoda para um presidente que já falou em fuzilar a petralhada. Bolsonaro então fez uma postagem repudiando os atos de violência e rejeitando o apoio de pessoas que venham a cometê-los, mas acusou a esquerda de ser violenta quando, na verdade, todos os históricos de violência política são atribuídos não só aos bolsonaristas, como ao próprio Bolsonaro. Só lembrando, essa foto ficou conhecida no Brasil e do mundo, o Bolsonaro usando um tripé de câmera de filmagem para simular uma arma. E ele pedia que fosse fuzilada a petralhada. Ele estimulava os seguidores dele a atirarem em petistas. A fala do Bolsonaro voltou a ser lembrada nesse fim de semana depois de um de seus apoiadores assassinarem um militante petista no Paraná.
Depois de um apoiador de Bolsonaro ter assassinado nesse fim de semana o petista Marcelo Arruda, no Paraná, um vídeo de 2018 voltou a circular com força nas redes. Nas imagens, o Bolsonaro está em um trio elétrico discursando para apoiadores, pega o tripé de uma câmera de televisão para simular um fuzil e brada aos seus apoiadores: vamos fuzilar a petralhada aqui no Acre. E o bolsonarista que matou o petista em Foz do Iguaçu se define como conservador e cristão nas redes. O policial penal Jorge Guaranho é um dos diretores da associação onde o crime ocorreu. A informação que temos a priori deu a entender que eles se conheciam, diz a polícia, mas não há histórico de que tenha havido uma divergência ou briga anterior, afirmou a delegada. Por isso a gente deduz que talvez eles tivessem um conhecimento. Guaranho, que está internado após também ser baleado por Arruda, se define como conservador e cristão. Vejam, eles colocam o nome de Deus no meio dos atos de violência insana que cometem. E as redes sociais do assassino do petista são uma caixa de eco de Bolsonaro, diz o UOL. As redes sociais do agente penitenciário bolsonarista Jorge Guaranho, que matou o guarda municipal e tesoureiro petista Marcelo Arruda neste sábado em Foz do Iguaçu, são uma grande caixa de eco dos discursos e declarações de Bolsonaro. O crime ocorreu após Guaranho invadir a festa de Arruda, que tinha as cores do PT e as imagens de Lula. Por mais que o presidente da República tenha tentado se desvencilhar do episódio, tuitando que dispensa apoiador que pratique violência, foi ele quem espalhou a seus seguidores que o Brasil precisa passar por uma limpeza de petistas. E a violência na campanha eleitoral pode ser inédita na história do país, avaliam presidentes dos partidos políticos. Militante petista foi morto por bolsonarista em sua festa de aniversário. A morte de um militante petista por um policial federal bolsonarista evidencia que a campanha eleitoral deste ano deve ter um nível de violência inédito no país, avaliam presidentes de partidos políticos. Marcelo de Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos em festa temática a favor do PT, quando o bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho passou em frente ao local de carro e afirmou: "Aqui é Bolsonaro". Mais tarde, o policial retornou e o petista morreu após discussão e troca de tiros. Como a bomba caseira em ato de Lula foi vista pela cúpula do PT? A bomba estourou minutos antes de Lula subir no palanque. A pessoas próximas, o ex-presidente confidenciou estar nervoso para o ato político. A cúpula do PT viu o episódio da bomba caseira jogada no evento de Lula no Rio de Janeiro na última quinta-feira como uma demonstração de vulnerabilidade na segurança dos eventos do ex-presidente. E o assassino que matou o petista defendia armas e falava em limpar o Brasil. Arruda morreu devido aos ferimentos e, segundo informações da Polícia Civil, o bolsonarista segue internado em estado grave. E o agente penitenciário Guaranho, assassino que atirou contra a dirigente do PT Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, é apoiador de Bolsonaro e nos últimos anos ele defendeu o governo federal e incentivou a compra de armas pela população e falou em limpar o Brasil do PT. Na noite de sábado 9, Guaranho e Arruda trocaram tiros. E o bolsonarista que matou o petista se diz cristão e conservador anti-violência, vejam só. E os americanos veem Trump em Bolsonaro, diz James N. Green em entrevista. O brasilianista diz que os Estados Unidos estão traumatizados com o presidente do país e acreditam que o governante brasileiro pode querer copiar aqui o processo que desencadeou a ocupação do Capitólio. Ele defende articulação entre progressistas dos dois países. E por fim, a ONU estima que a população mundial vai chegar a 8 bilhões de seres humanos em novembro deste ano.
Índia deve ultrapassar China como país com maior população no mundo. Ritmo de crescimento, no entanto, é o menor desde 1950. A humanidade está chegando a uma situação limite. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.